Paz, Senhor. E é tão bom estar na casa do Senhor. Amém. E às vezes nós podemos ser poucos e pensamos, né? Somos poucos, né? Se calhar menos um, mais um. Mas sabem, irmãos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida que não é por sermos muitos ou poucos. É a disponibilidade, o desejo que nós temos no nosso coração de ver Deus manifestar-se na nossa vida. E nós vimos ao culto porque nós tiramos aquele bocado do dia, não é? Em que nós não nos vamos distrair com outras coisas, nem com a roupa para lavar, nem a louça, nem a mesa, mas vimos à casa do Senhor. Este é um sítio em que nós oramos e procuramos estar na sua presença. E é tão bom nós termos um espaço tão agradável, por isso não há desculpa, não é? Há irmãos nossos, se calhar no meio de chuva, trovoada, se têm de reunir na rua, alguns ao calor, não é? Quando nós pensamos até em África, alguns sítios, a poeira na terra, e nós temos tão boas condições para estarmos a ouvir a palavra do Senhor e também louvar o seu nome. E eu só vou ler com os irmãos um salmo, que eu não tive tempo de escolher, né? Porque foi assim, apanhada de surpresa. Mas todos eles, não é? São maravilhosos. Vamos aqui no Salmo 97, que fala sobre a majestade do reino de Deus. E diz assim o Salmo 97: o Senhor reina. E muitas vezes quando nós olhamos ao nosso redor parece que isto não é verdade, mas aqui a palavra do Senhor diz: o Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós, que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Amém. Diz aqui: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor pela sua majestade, pela sua justiça e o seu amor. Pai, nesta noite nós estamos aqui reunidos e o nosso coração se alegra quando nós temos a oportunidade de te louvar, de orar, de falar contigo, mas também de ouvir a tua voz, Senhor, a falar às nossas vidas. Estamos aqui porque o nosso coração está sedento a aprender mais de ti, de crescermos, Senhor, na tua palavra, na sabedoria, em conhecimento. Pai, ajuda-nos a cada dia a procurarmos chegarmos mais perto de Ti e a cada dia sermos mais semelhantes. Ajuda, Senhor, aqueles nossos irmãos que nesta noite não podem estar aqui, porque estão, Senhor, em doença, em dificuldade, em tribulação. Tu possas estender o Teu braço forte, a Tua mão poderosa, possas colocar sobre eles, Senhor. Aqueles que estão desanimados, possas animar. Aqueles que estão enfermos, Senhor, possas dar saúde. Aqueles que estão em aflição, que nesta hora possam olhar para cima e ver que de Ti vem todo o socorro. Pai, nós te louvamos, Senhor, por cada irmão que em esforço também vem procurar
crescer e estarmos juntos nesta noite, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas a cada dia. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos continuar então a adorar o Senhor neste ambiente que estamos na Sua presença. Não há ninguém que se compare ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Vamos dizer isso mesmo a Jesus. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Que toda a terra e céus o exaltam. O nome que é mais alto e superior dobra os joelhos e adora em humildade e submissão. Toda a língua diga. Que toda a língua diga que Cristo é o Senhor. Ao soberano glória e louvor, toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, toda a honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Ele merece honra e louvor. Jesus merece toda a honra. Aleluia, bendito é o teu nome. Jesus é digno de louvor. Toda a terra e céus o exalta. Que toda a terra e céus o exalta. O nome que é mais alto e superior. Dobra os joelhos e adora em humildade e submissão. Toda a língua diga, que toda a língua diga que Cristo é o Senhor. Ao soberano glória e louvor, toda honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, toda honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Toda honra e bênção e poder pertence a ti, pertence a ti, toda honra e bênção e poder pertence a ti, Jesus, pertence a ti, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus, Senhor Jesus, Filho do vivo Deus. Aleluia, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração, a nossa gratidão, Senhor, entregamos a Ti a nossa gratidão, entregamos a Ti, Senhor. Tu nos salvastes, nos livraste, Senhor, da morte, nos tiraste no lado de lodo, colocaste os nossos pés sobre a rocha. Aleluia, bendito é o Teu santo nome, Jesus.
Tu és digno de todo louvor, Senhor, toda a honra, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Ser engrandecido, ó Deus, ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e segurança. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Aleluia, soberano Deus, eu te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Mais uma vez, ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Sobre tudo é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Salvador, nós te louvamos-te, Senhor. Tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor. Louvamos-te, Senhor. Desce a tua vida, Jesus, em nosso lugar. Fazemos o teu nome grande, o nome que há poder, o nome de Jesus, ao qual se sujeitam toda a potestade maligna, ao nome do qual nós temos autoridade. No nome de Jesus há liberdade, no nome de Jesus há cura, aleluia. No nome de Jesus há restauração, no nome de Jesus há poder, há poder, há poder, há poder, há poder para vencer, há poder no nome de Jesus. Todo o poder pertence a Ele, Jesus. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvamos-te, bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Adora agora com palavras tuas, irmão e irmã, no lugar onde estás. Aleluia, 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 aleluia.
Tu és belo, maravilhoso, poderoso. Teu Espírito Consolador enviado para estar conosco. Não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós. Não batalhamos sós, não caminhamos sós. Tu estás conosco ao nosso lado através do Teu Espírito Santo Consolador. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós temos vitória no nome de Jesus. Nós temos vitória, porque há poder para vencer. Aleluia, bendito seja o Teu santo nome, Jesus. Bendito sejas Tu, Senhor. Bendito sejas Tu, Senhor. Bendito é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Te adoramos, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Vem, Jesus. Hosana, Hosana. Hosana, salvação vem do Senhor. Hosana, isso significa esta palavra. Hosana ao nó. Vem salvar o Senhor deste mundo, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glórias ao nosso Salvador. Glorificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, vem Jesus. Hosana, Hosana ao nosso Rei dos Reis. Tu és Senhor. Hosana, aleluia. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao Rei Jesus. Hosana ao Rei Jesus. Vem, Senhor, sabemos que o dia virás para buscar a Tua igreja. Esse dia está próximo. Podemos quase ouvir, Senhor, o som dessa trombeta. Mas Deus, oh Deus, o nosso coração chora. O nosso coração sente o peso daquele, Senhor, que estão, Senhor, oh Pai, perto de nós. Daquele, Senhor, que nós amamos. Daquele que nós, Senhor, oh Deus, Senhor, até, Senhor, queremos mesmo, Senhor. Mas sabemos que não é pela nossa força, não é pela violência, não é por nada que possamos fazer. A salvação é de graça, é por graça, é pelo poder do Espírito Santo. Oh Senhor, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti pelos familiares, clamamos a Ti pelos colegas, pelos vizinhos, clamamos a Ti por esta cidade de Vendas Novas, clamamos a Ti por aqueles que caminham para o inferno, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre. Caminham para o inferno sem salvação, Senhor, sem terem, Senhor, este bilhete, esta passagem, este caminho que é Jesus. Oh Jesus, dá-nos oportunidades. Ou usa alguém, Senhor. Às vezes, Senhor, não nos ouvem a nós. Às vezes já não querem ouvir a nossa voz, o nosso conselho. Mas Tu podes preparar o encontro divino, Senhor. Tu podes preparar alguém no seu caminho, Senhor. Nesta manhã, Senhor, ouvíamos aquele irmão a dizer que foi pela dor, que
voltou, Senhor, e nós não queremos que aconteça o mesmo com aqueles que nós amamos, mas que seja na alegria, no gozo de estarmos na Tua presença, Senhor, por tudo fica aqui. Mas nós estaremos contigo para sempre, Senhor. Sabemos que não teremos mais capacidade de sofrer, mas agora, Senhor, este pensamento nos atormenta e nós queremos apresentar diante do Teu altar suas vidas e como intercessor, Senhor, levar a Ti e dizer: Senhor, tem misericórdia. A salvação vem de Ti, Senhor. Salva, liberta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter palavras como maçãs em salvas de prata, maçãs de ouro em salvas de prata. Palavras certas no momento certo, ungidas por Ti, Senhor. Ó Deus, e quando nós não conseguimos mais, faz Tu, Senhor. Faz Tu, Senhor. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Senhor, tal qual vamos estudar hoje, quando Tu falaste com Paulo e dissestes: todas as almas que eu Te dei, nenhuma perecerá. Quão bom nós podíamos, Senhor, pensar, Senhor, ó Pai, o mesmo, Senhor, daqueles que Tu nos tens dado, Deus. Por isso oramos, não podemos fazer mais nada senão clamar por misericórdia, clamar por misericórdia. Oh, Sana, Senhor, vem, Jesus, vem às suas vidas, Senhor, e usa-nos a nós, que a Tua glória e o Teu poder, que as nossas mãos, quando tocamos, as nossas orações, Senhor, as nossas lágrimas que são colhidas nesse odro, nesse vaso, pelos Teus anjos, possam encontrar lugar diante de Ti, Senhor, ó Deus, e possa, Senhor, haver uma resposta dos céus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Não servirei outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração Teu Espírito Santo. A Ti darei sacrifícios de louvor e levo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é Teu trono, ó Senhor. Dizemos isto com mãos santas, levantando a Ti, e levo as mãos, vem Jesus, ao Rei que vem, ao meu Salvador, ao grande eu sou. Quero adorar, meu coração é Teu trono, ó Senhor. Não servirei outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração Teu Espírito Santo. A Ti darei sacrifícios de... Mesmo, Senhor, quando o corpo não apetece, quando o corpo não quer ceder, eu vou dar. A Ti darei sacrifícios de louvor. Tornai a levantar os braços cansados, a dobrar estes joelhos conjuntados diante do Senhor. Aleluia. Porque Ele atende à oração, Ele escuta, aleluia. A Ti somente serviremos, a Ti somente seguiremos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem em poder, em milagres, em maravilhas. Vem mostrar, Senhor, quem Tu és. Ó Deus, no nome de Jesus é a nossa oração. Amém, amém. Aleluia, glória a Jesus, aleluia.
Bendito é o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Estão felizes com Jesus? Com Jesus não temos razões para estar tristes da parte dele. Às vezes temos tristezas que vêm à nossa alma e ao nosso coração, porque sentimos o peso, tal qual Jesus sentiu, quando olhou para Jerusalém e chorou. Disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostava. Uma galinha assim põe os seus pintos debaixo das asas. Jerusalém, que matas os profetas. Mas na verdade é incrível ver que o Senhor escolheu Jerusalém. E lá será a nova Jerusalém, claro, já. Assim como o nosso corpo será também glorificado. É interessante vermos como o Senhor também escolheu a Jerusalém para ser uma cidade separada para Ele. E acreditamos que Deus também escolheu esta cidade de Vendas Novas, e hoje podemos ser poucos, mas o Senhor vai acrescentar aqueles que se hão de salvar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então estamos a estudar Atos dos Apóstolos, faltam 2 capítulos para o fim. Estamos no 27, o penúltimo capítulo deste livro, que não termina com um fim, que não termina, o versículo final continua pregando, então numa continuidade, não é? Num contínuo a anunciar a boa nova. Mas entretanto passou 2 semanas talvez e nos esquecemos, só para nos situarmos no contexto. Portanto, os irmãos sabem, o apóstolo Paulo foi livre de um linchamento, foi liberto de uma pressão de os homens que o agarraram na altura, mas aquele tribuno, quando ele estava no templo, depois de fazer a sua 3ª e última viagem missionária, e pegaram nele e queriam-no matar, arrastaram-no para fora das portas do pátio dos judeus, com uma acusação falsa. Entretanto, o tribuno levou Félix, que era um governador corrupto da altura, mas este Félix queria conhecer mais acerca deste líder da seita dos nazarenos, deste seguidor de Jesus, e mesmo com a sua mulher, está no capítulo 24, ele ia e mandava chamar Paulo e queria ouvi-lo acerca da fé de Cristo, ainda que estava na expectativa também que Paulo lhe desse algum suborno para soltar, porque não havia de facto nenhuma acusação digna. A verdade é que Félix foi deposto de uma forma humilhante, ele foi removido, porque tudo aquilo que o homem semear também ceifará, e Félix era corrupto e foi removido por corrupção, e nem o seu irmão, que era um dos favoritos do imperador, o pôde livrar, e ele humilhado voltou, não sabemos muito do fim dele, e se levantou Festo. E este Pórcio Festo, que é o sucessor, ele, assim que vai visitar Jerusalém, que é a cidade principal e da sua área de influência e de governação, logo os principais dos sacerdotes vêm rodeá-lo e começam-lhe a falar de Paulo. Aqui um homem que está lá preso, Félix prendeu, trá-lo cá que nós queremos julgá-lo. E eles estavam à espera que quando ele viesse na viagem, os tais homens que até tinham jurado não comer nem beber enquanto não matassem Paulo, no caminho faziam uma emboscada para o matar. A verdade é que quando ele chega perto de Paulo, manda-o chamar para ouvir, vimos isso no capítulo anterior, e também ele não encontra assim nada de mais, mas percebe que é uma armadilha que estava a ser posta contra o apóstolo Paulo, e ele esperou então. O rei Agripa, que era o rei dos judeus, um dos descendentes de Herodes, estava e foi também apresentar os cumprimentos a Festo, que era o novo governador, o representante de Roma. E quando ele estava ali, Festo fala um pouco acerca do apóstolo Paulo
E o rei Agripa e a sua mulher Berenice, que era uma mulher também ilícita, eles ficaram muito curiosos e pediram que trouxesse Paulo para ouvir. E então é preparado aquele setup aquele palco que nós mencionámos na última vez. Todos os principais dos romanos, Festo, o rei, os governadores, todos aqueles que entraram com uma grande aparato, como diz lá no 25, 23, com grande aparato, com os tribunos, com os varões principais, e vem Paulo com as suas algemas, e Paulo faz uma pregação incrível com o seu testemunho, que estudámos da última vez, e esta pregação, no fim, ele termina: crês tu nos profetas, 27 do capítulo 26, eu sei que tu crês, ó rei Agripa. E o rei Agripa tenta desviar a conversa e diz: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E Paulo diz: provera, que bom, provera a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos os que estão aqui, todos estes governantes, todos estes príncipes que me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. E, entretanto, o rei sai, conferenciam, e eles dizem no verso 31, e terminamos então para entrar no capítulo 27, 31 de 26, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E o rei Agripa diz a Festo: bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Então, porque ele apelou para César está a ir no caminho. E agora vamos à quarta viagem e última de Paulo, que acaba por ser uma viagem que não seria missionária, mas que há muita missão que acontece no meio desta viagem aprisionado. Então vamos ler o capítulo 27, vamos dividi-lo por secções, ele é um pouco grande, mas vou tentar então ministrar talvez textualmente mais versículo a versículo do que estar a ler o capítulo todo, para não ser tão maçador. Então diz assim, capítulo 27, verso 1 de Atos: quando se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E abarcando nós em um navio dramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando connosco Aristarco, macedónico de Tessalónica. Chegámos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfília, chegámos a Mírria, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, custeando dificilmente, chegamos ao lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Vamos fazer aqui uma pausa para comentarmos aqui estes versículos. Muito interessante vermos, irmãos, que este centurião de nome Júlio, ele é muito brando para com Paulo e vem da parte de Júlio uma bondade inesperada. Não sabemos se terá sido Agripa ou o próprio Festo que recomendou a este centurião Júlio que tratasse Paulo de uma forma especial. Provavelmente não sabemos se ele esteve lá naquela exposição, naquela pregação, no testemunho do apóstolo Paulo, mas a verdade é que Júlio permite que Paulo tenha uma atenção especial. No verso 3 diz-nos que Júlio permitiu, quando chegam a Sidom, aquela cidade, provavelmente tinham saído de Cesareia e os ventos eram contrários, só conseguiram adiantar alguns poucos quilómetros, e quando chegam ali a Sidom, ele permite que Paulo vá estar com a igreja. Estes amigos aqui são os irmãos em Cristo, e Paulo recebe a ministração desses irmãos que cuidam dele. Não sabemos se ele precisava mudar de roupa, provavelmente, precisava de um banho ou precisava de um tratamento qualquer. Paulo viajava aqui, e é interessante nós vermos que Lucas, no versículo 2, volta a colocar aqui nós, portanto, inclui-se nesta viagem, e nesta narrativa da viagem de Paulo, então, nós vemos o nós que
tinha desaparecido desde o capítulo 21, 18, quando Paulo, na companhia de Lucas, chega a Jerusalém, mas depois há ali uma separação. Então Lucas acompanha agora, porque ele está aqui no grupo, nós, embarcando nós. Então Lucas está a dizer que pertencia ao grupo, e estava também com ele Aristarco de Tessalónica, que nós encontrávamos lá no capítulo 19, que foi aquele que os irmãos da igreja de Tessalónica enviaram para acompanhar Paulo, este que está mencionado no capítulo 19, verso 19, não, 19, 29, assim é que é, e achando uma grande confusão, e toda a cidade unânime acorreram ao teatro, rebatendo a Gaio e Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. Então temos aqui, este Gaio não está agora presente, mas Aristarco está presente. Ele é referido novamente no capítulo 20, no verso 4, que diz que então acompanhou até a Ásia, e tem aqui o nome, Sopatro, e Aristarco, e também Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. Então todos eles que estavam com Paulo. Então Aristarco, é muito interessante que desde este momento, desde o final da sua terceira viagem missionária, quando há aquele grande tumulto lá em Éfeso, Aristarco já estava nesta equipa de Paulo. Nós não temos muito a respeito dele, mas quando eu estava a preparar este estudo eu fiquei impressionado, porque, segundo os comentadores e os historiadores, Lucas, sendo médico, ainda podia ser que houvesse algum sentido que acompanhasse um prisioneiro a Roma. Talvez por ter dificuldades de saúde ou alguma coisa assim. Mas ter um amigo ou alguém a acompanhar um prisioneiro só seria possível, segundo os historiadores, se esse fosse o seu escravo, ou seja, a sua propriedade. E quando eu estava a ler isto, de repente veio este pensamento: que devoção tinha este homem Aristarco ao apóstolo Paulo, ao ponto de se submeter, ter uma declaração, submeter-se para ser escravo do apóstolo Paulo? Não sabemos se é verdade. Vários comentadores falam sobre isso como sendo a única possibilidade para ele estar a viajar num navio que era para transportar prisioneiros. Poderia ser outra coisa, mas sendo isso é algo muito impressionante. E vemos então que este discípulo do apóstolo Paulo, que é discípulo de Jesus também, ele segue Paulo nesta viagem, que é uma viagem de prisioneiros para Roma. A outra coisa que nós vemos aqui, algo de extraordinário, é que Júlio permite que Paulo vá estar com a igreja. Isto também não é algo nada normal, deixar que um prisioneiro possa ir visitar outras pessoas. E nós vemos esta autoridade, esta graça de Deus, porque o plano de Deus era Paulo ser testemunha. Deus o tinha selecionado como vaso para testemunha a reis e a governantes. E nós olhamos para estes últimos capítulos e vemos Paulo consegue fazer isso como prisioneiro. Nunca consegue fazer isso, como nós estudávamos a semana passada, quando ele era apóstolo enviado dos principais do Sinédrio, em que ele recebeu as cartas da autoridade e foi para perseguir e esmagar a igreja. No meio do caminho o Senhor transforma-o e apóstolo envia-o novamente agora para ser o mensageiro das boas novas aos gentios. E é algo extraordinário vermos como Deus usou o apóstolo Paulo e as circunstâncias que humanamente são circunstâncias para nós. Enfim, Deus não poderia ter outro plano? Certamente que sim. Mas naquela altura, no Império de Ferro de Roma, naquele império de violência e de brutalidade, a verdade é que Deus usa a prisão de Paulo como meio de transporte e como uma oportunidade ao longo das pessoas, como vamos ver no capítulo a seguir, que ele durante esta viagem vai encontrar de poder ministrar e deixar a palavra de Deus. Então, Sidom, ali na Fenícia, Júlio trata Paulo com uma especial nobreza, dando-lhe a liberdade de desembarcar, enquanto o navio estava a ser descarregado, e visitar os seus amigos, que era a comunidade cristã naquela cidade. É interessante que nós não temos referência, é a primeira referência que temos aqui à comunidade cristã em Sidom, na Fenícia, mas já ali também tinha chegado o Evangelho, louvado seja o nome santo do Senhor. Entretanto, o vento era contrário e vamos continuar então a partir do verso 9.
Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os avisava dizendo... Deixem-me só fazer aqui um comentário ao jejum. Os irmãos, quando olham aqui para este jejum, era aquele jejum que os judeus praticavam nesta altura, e isto dá-nos a ideia de pensarmos então qual seria a altura do ano. Este era um jejum que os judeus guardavam e haviam mais judeus provavelmente porque aqueles que vinham daquela região, que eram os prisioneiros que vinham daquela região, e eles então naquele jejum, que eu agora por acaso não tenho aqui nos apontamentos, mas um jejum que eles tinham terminado e que agora então ele é o dia da expiação. O dia de jejum é o dia da expiação no final de outubro ou início de setembro, consoante o calendário lunar. Então esse dia da expiação já tinha passado e era uma maneira de dizer que o tempo perigoso para viajar estava a iniciar. Isto porque estes meses de setembro a novembro, era chamado o tempo mais difícil para a navegação. E normalmente todos os barcos porteavam, paravam durante estes 2 meses, porque eram meses onde os barcos dificilmente conseguiam prosperar, e então eles estavam à procura, como vamos ver, de um porto para poderem deixar passar aqueles 2 meses de grande violência no mar, de grandes tempestades. Vamos então continuar a ler. Tendo passado o jejum, Paulo os avisava dizendo, admoestava dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião, apesar de ser favorável a Paulo, diz-nos aqui Lucas que o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cómodo para invernar, cá está a tal situação, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e hivernar ali. Soprando do sul um vento brandamente, lhes pareceu que já tinham o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, a ilha de Creta. Mas não muito tempo depois deu nela um pé de vento chamado Euraquilhão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel, e levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa de Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Deixa-me fazer aqui outra pausa. É interessante ver que o apóstolo Paulo, com a sua sabedoria e a sua graça de Deus, também a sua experiência como navegador das suas viagens missionárias, ele não tinha a experiência que tinha o piloto ou o mestre, que era o proprietário do navio, mas claramente, com a sabedoria, ele disse: olha, a nossa viagem vai ser muito, muito danosa, não apenas para as nossas vidas, ou melhor, não apenas para o navio, mas também para as nossas vidas. É melhor nós pararmos, é melhor nós esperarmos. Mas o Júlio queria chegar a Roma o mais cedo possível e acreditou mais então no piloto e no mestre do navio do que dizia Paulo. E quando começou a soprar um vento mais brando, eles arrancaram daquele porto, mas logo aquele vento brando se tornou num ciclone, um tufão de vento. Este Euraquilhão significa um tufão de vento do Nordeste, e quando o vento é do Nordeste é sempre muito complicado, e depois então eles tiveram que tirar as velas todas, como diz aqui no verso 5, cingindo o navio, ataram cordas à volta de toda a carga. Cingindo significa apertar o navio com todas as cintas com medo que fossem levados à costa. Amainadas as velas, prenderam as velas todas aos mastros e assim foram à toa. Mas a verdade é que a tempestade era de tal maneira forte que eles decidiram então aliviar o navio, ou seja, decidiram lançar alguma carga ao mar.
Ao terceiro dia, verso 19, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então não apenas lançaram no verso 18 a carga ao mar, mas no verso 19 diz-nos que os próprios mastros, a armação do navio principal, a maior, é também lançada ao mar. Verso 20, e não havendo ainda muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Entra aqui um desespero no coração. Durante 14 dias eles não conseguem ver as estrelas e o sol. O que é que isso significa? Eles guiavam-se pelas estrelas e pelo sol, ou seja, não faziam a mínima ideia onde é que estavam. Havia só ondas por todo o lado, água a entrar dentro do navio, já tinham aliviado a carga daquilo que era menos essencial, já tinham jogado então também parte da armação fora, apenas os cereais, que era a carga mais valiosa que eles tinham, porque os navios de Alexandria eram usados para levar os cereais que eram produzidos no Egito e que alimentavam toda a Roma e a Itália. Não é? Hoje nós conhecemos a Itália pelas massas, pela pizza, mas já na altura eles não plantavam trigo, o trigo vinha todo do Egito e eram estes grandes navios que vinham de Alexandria, o maior porto ali do Egito, carregados de cereais. Estes navios podiam ter quase 45 metros de comprimento, eram navios muito grandes. O navio tinha um batel, ou seja, um pequeno bote, que normalmente vinha a reboque do navio, mas devido à tempestade o batel estava cheio de água e vinha ali debaixo já de água, cheio de água, e com muito esforço, diz-nos então o texto de Lucas, que eles conseguiram puxar o batel para perto do navio e depois içá-lo, tirando a água, e guardá-lo dentro do navio. Este batel vai agora aparecer um pouco mais à frente. Estamos no meio de toda esta situação. 14 dias a ser agitados de um lado para o outro, ninguém conseguia comer, não é? Havia certamente tudo o que havia para vomitar, já tinha sido vomitado. Não sei se os irmãos alguma vez estiveram assim num barco, agitado pelas ondas, mas é uma experiência incrível, não é? Para quem já passou por ela e que não é nada bonita de passar. Ficamos brancos, ficamos desejando sei lá o quê. E assim estavam todos naquele barco. Ninguém conseguia comer, ninguém conseguia pôr nada na boca. Vamos ver então o apóstolo Paulo, verso 21. Havendo há muito que não se comia, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável varões terem-me ouvido a mim, e não partido de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais um bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou à 14ª noite, sendo impelidos de uma para outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo à sonda e acharam mais 15 braças. E temendo ir dar alguns rochedos, lançaram da popa, da parte de trás do navio. Portanto, quem não conhece estes termos dos barcos, como o meu avô tinha vários barcos, conhecemos popa e proa. Popa a parte de trás, proa a parte da frente. Então, na popa lançaram 4 âncoras, desejando que viesse o dia, com medo, portanto, que o navio fosse bater a alguma rocha. Procurando por aí os marinheiros fugir naquele navio, tendo deitado o batel ao mar, como quem querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podeis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram ir. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia em que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nem um cabelo da cabeça cairá de qualquer um de vós. Havendo dito isto,
Vejam agora o culto de ceia que ele institui ali. Havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos então com a comida, aliviaram o navio, lançando agora a carga de ouro, não é? O trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia, uma baía, e consultaram sobre se deveriam encalhar nela o navio. Lançando as âncoras, ou melhor, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar de 2 mares, ou seja, um banco de areia, encalharam ali o navio. E fixa a proa, parte da frente ficou fixa, ficou imóvel, mas pela popa, pela parte de trás, abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes trovou esse intento e mandou que pudessem nadar, ou melhor, os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Louvado seja o Senhor. E nós estamos aqui, de facto, num texto incrível, não é? Nós vemos, em primeiro lugar, eu gostaria de fixar aqui neste encontro que Paulo teve com o anjo do Senhor. A importância de à noite termos tempo para ouvir Deus. Paulo estava, como todos os outros, como aqueles 266 pessoas que estavam no navio. Paulo estava no mesmo navio, o estômago não era melhor do que os outros, a situação física não era melhor do que os outros, mas a grande diferença do apóstolo Paulo, e certamente aqueles que estavam com ele, Aristarco e Lucas, era que eles tinham tempo para estar aos pés do Senhor. Não sei onde, não sei como, mas talvez durante a noite, quando os outros estavam a dormir, ou quando os outros já estavam sem força, Paulo tinha um tempo para buscar o Senhor. E naquela noite, o anjo do Senhor lhe aparece. E eu gosto particularmente quando ele testifica disto. Estamos a falar de pessoas que não têm a mesma fé, que não acreditam nestas coisas, mas Paulo começa a ministrar de uma forma poderosa, dizer: bom, vocês sabem que eu tinha razão, não é? Agora já viram que eu tinha razão. Eu tinha-vos dito para não sairmos daquele lugar. Teria sido razoável, verso 21, que vocês tivessem-me dado ouvidos, mas não me deram ouvidos, não quiseram ficar em Creta. Bom, temos esta perdição, mas tenham bom ânimo. Então ele consegue animar, mesmo depois daquele chazinho que ele teve que dar ao pessoal, não é? Era bom que me tivessem ouvido, porque eu sirvo a Deus, eu também já sou experiente em viagens, era bom que me tivessem ouvido, mas, bom, não interessa, não ouviram, temos uma grande perdição, mas animai-vos, eu trago-vos boas notícias. E este é o poder do Evangelho, não é? E qual é a boa notícia que ele traz? A boa notícia é que Deus é real e que enviou o seu anjo. E Paulo diz: este Deus que é real disse-me claramente que nenhuma vida se perderá. Mas o navio, esse vai ser perdido. Mas nenhuma vida se perderá. Ou seja, ninguém vai morrer aqui, nem afogado, nem de acidente. Ninguém vai morrer. Estes 266 pessoas, ninguém vai morrer. E eu posso imaginar, irmãos, eu não sei, no céu também vamos querer ver este vídeo, certamente. O apóstolo Paulo, no meio do navio, um prisioneiro. Assim como no capítulo anterior vimos o apóstolo Paulo, um prisioneiro com correntes, a falar aos reis e aos governantes e a testificar sem medo e contar a sua experiência, o Evangelho, a ação do seu testemunho. Agora está novamente o prisioneiro levantado, provavelmente na parte mais alta do navio, por 260 pessoas para ouvirem. Eu tinha que estar num lugar de destaque e ele diz: tenham calma, tenham bom ânimo, Deus apareceu-me, Deus já me disse que ninguém vai morrer, mas há alguma coisa que vocês têm que fazer. Mas uma das coisas que eu gosto mais desta sua declaração é: o anjo de Deus, verso 23, o anjo de Deus de quem eu sou. É que normalmente nós dizemos a quem eu sirvo, e várias vezes ele disse isso, mas agora ele pôs primeiro a identidade antes do serviço.
Eu pertenço a Deus. Eu sou não apenas servo do serviço, eu sou escravo, eu sou propriedade de Deus. Ou seja, Deus não permite que um só cabelo da minha cabeça caia sem o seu conhecimento. Eu sou de Deus, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. O Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo que esteve comigo e me disse: Paulo, não tenhas medo, Paulo, não temas, porque o plano continua válido. Tu tens de ser apresentado a César, verso 24, mas fica descansado, Deus deu-te a ti todos os que navegam contigo. Louvado seja o Senhor. Esta certeza de sermos de Deus, irmãos, deve-nos trazer uma segurança incrível. Há um cântico que eu gosto muito, assim mais moderno agora, na letra que diz: sei de quem sou e sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, eu sou propriedade de Deus. E realmente nós sermos de Deus significa que Deus, tal qual quando Jó foi tentado e Satanás com inveja, porque a inveja é algo do inimigo, não é algo bom, veio e o Senhor disse: bom, ontem o nosso irmão que estava a ler um texto em Montemor, o nosso irmão Rui, disse-me: pastor, o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, não é? Eu digo: sim, os estudiosos dizem que sim, que é o mais antigo. Antes mesmo de Abraão e tudo o que aconteceu, já havia homens tementes a Deus, descendentes de Adão, de Sete, da linhagem, provavelmente daqueles que eram homens tementes a Deus, que a Bíblia chama homens tementes a Deus, antes da lei de tudo isso. E quando Satanás rodeou a terra, depois de ver a criação, já tinha conseguido destruir, o pecado tinha entrado, a corrupção no mundo tinha entrado. Satanás rodeava a terra e veio todo contente, e chega diante de Deus na sua soberba, e Deus disse: vistes o meu servo Jó? Não há homem como ele. Ele é fiel. E Satanás diz: pois é fiel porque tu lhe tens dado muito dinheiro. Tens-lhe dado muitas propriedades. Deixa-me tirar-lhe as coisas e vamos ver se ele não blasfema do teu nome. E Deus teve que permitir, porque Jó era dele. Deus teve que permitir. E se nós pensarmos assim, irmãos, mesmo nas provações que vêm à nossa vida e dificuldades, se somos de Deus, Deus tem de permitir. Há muitas coisas que vêm à nossa vida e nós não entendemos porquê. Aqui agora nós já vimos a história toda, entendemos porquê. Jó também entendemos porquê, é uma lição para nós. É um dos livros mais fortes e mais extraordinários da Bíblia para encorajar quem passa por tribulação. Mas Deus permitiu. E depois de lhe tirar as coisas todas e até a família, Jó não blasfemou do Senhor. E Satanás voltou diante de Deus e Deus disse: estás a ver? Eu não te disse que ele é meu servo. E Satanás diz: então deixa-me tocar na sua saúde. E o Senhor diz: ok, podes tocar na saúde, mas a vida não tocas. Ele é meu. O Senhor é o Senhor da vida e da morte. É Ele que dá a última palavra. E Satanás vai e traz-lhe uma doença terrível, uma chaga da ponta do cabelo às pontas dos pés, que ele tem que se raspar com um caco de telha na cinza, e os cães lembram-lhe as feridas. E ainda ali vem a tentação até da família, da esposa: homem, ainda temos a Deus nessa situação? Esse Deus tão invisível tirou-te tudo, e provavelmente toda a culpa sobre Deus. Ele disse: olha, como fala maluco, assim falas tu. Se eu recebi o bem, não vou receber o mal? Eu sou dele. E esta ideia de soberania de Deus é algo que quando nós... Isto tem muito a ver com a nossa caminhada e a nossa profundidade de relacionamento com Deus. Nós percebemos que Deus é soberano. Sabemos que Ele é Deus de milagres e maravilhas e que Ele pode fazer quando quiser e como quer. Mas também esta certeza e esta segurança: o Deus de quem eu sou, quando eu preciso, Ele vai-me aparecer. E apareceu naquela noite, no meio de 14 dias de tempestade. Paulo, não temas. Não temas. Porque nenhuma tribulação é maior do que a nossa capacidade de suportar. Jó tinha uma capacidade incrível de suportar. E Deus permitiu que o inimigo fosse até ao limite. Esticasse o elástico
ao máximo, mesmo no momento antes de partir. Deus só permite que um filho e uma filha dele sejam tentados segundo a nossa capacidade de suportar. E devemos de agarrar esta promessa, porque está lá escrito, foi o próprio apóstolo Paulo que nos escreveu, agarrar esta promessa. No entanto, esta certeza, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo. Onde está o teu Deus, Paulo? 14 dias, já perdemos as cargas, já perdeste as tuas bagagens, já perdeste as tuas sandálias, as tuas roupas, as tuas tendas. Eu não sei se eu levava estas coisas, já perdeste tudo. Onde está o teu Deus? Não, o Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo enviou um anjo e me disse, não temas. E para mim a sua palavra, a sua presença é suficiente. Então vamos comer. Ninguém queria comer, ninguém conseguia comer naquela altura. Então Paulo manda fazer um pão com o trigo, provavelmente. Pão do trigo, não é? Era integral o trigo. Então, não sei se era, estou a brincar. Então faz o pão, pega no pão e faz o mesmo que Jesus lhes ensinou a fazer. Agradece diante das 266 almas. Obrigado, Senhor, por este pão. Obrigado pela tua dádiva. Quando ele acaba de orar e agradecer o pão, parte o pão. A glória de Deus se manifesta naquele momento. Os outros ficam a olhar e de repente toda a gente está a comer também. E estão a recuperar forças. E estão a recuperar ânimo. Mas Paulo continua-lhes a dar então as notícias. Este Deus, tendo bom ânimo, varões, tendo bom ânimo. Este Deus disse-me que vamos ter uma ilha, vamos perder tudo, mas nenhuma das vossas vidas se vai perder. Os marinheiros naquela altura queriam salvar a sua pele, tinham já ali a baía à frente, então pegam no batel, nós vamos lançar umas âncoras da parte da frente. Vamos aqui entrar todos no barco para lançar as âncoras, está bem? E Paulo diz assim, oi. Paulo já estava a mandar naquilo tudo. Diz, olha, eles estão a fugir. Ninguém pode fugir. Se queremos todos ser salvos, ninguém pode fugir. E vem um centurião e manda os soldados cortar os cabos todos do batel e o batel vai-se à vida. E eles tiveram que ir, uns a nado, outros agarrados a postes, a tábuas, mas todos chegam à terra a salvo. Irmão, que grande tribulação, sem dúvida, mas que grande livramento maravilhoso. E mesmo naquele último momento, quando era a prática normal, nós sabemos isso, lembram-se do carcereiro de Filipos, quando houve o terremoto, e viu que os presos estavam a fugir e pegou na espada para se matar porque sabia que a pena de tortura e de morte para quem deixasse fugir dos prisioneiros era terrível. Então os soldados disseram, eles vão fugir e antes que eles fujam vamos matá-los a todos. Eles tinham essa autoridade, se alguém tentasse fugir podiam matar. E o centurião disse, não. O centurião já estava convertido certamente. O nome Júlio aparece em alguns escritos, não sabemos se é o mesmo Júlio, se não, também não nos interessa. Só no céu é que saberemos, mas na verdade ele já tinha visto que mesmo a confiança que ele tinha posto no mestre e no piloto humano não se comparava à confiança que podemos pôr no servo do Deus Altíssimo. E naquele momento ele manda, diz, não, ninguém mata ninguém. Pelo contrário, alguns presos sabem nadar. Quem é que sabe nadar? Eu sei nadar. Então vá, mergulhem no mar e vão para a terra nadar. E quem sabia nadar foi a nadar. Quem não sabia nadar, agarrem aí uma tábua, uma coisa qualquer e foram a boiar e todos chegaram à praia sãos e salvos. Sem coisas, mas com a vida. E com a sua mente cheia de terem testemunhado um grande milagre e um grande momento de palavra de Deus. Irmãos, nós às vezes não entendemos porque é que Deus permite certas coisas na nossa vida. Mas o nosso procedimento no meio das tempestades podem servir para uma grande inspiração para aqueles que não creem em Deus. Às vezes nós queremos é que Deus nos livre de todas as tempestades. Mas uma das formas de testemunharmos é ser fiéis na tempestade. Porque há muita gente que diz, o quê? Eu estava a ler um livro, penso que já citei aqui, quando estava a falar sobre guerra espiritual e sobre um casal que o seu filho nasce e ao fim de 2 anos ele tem leucemia. E eles oram e toda a igreja ora. Há correntes de oração, jejum de oração pelo bebê. E eles vão para o hospital, continuam a tratar o bebê.
E o bebê morre. E eles entregam-no ao Senhor. E a enfermeira que tratou do bebê disse: se Deus capacitou estes pais para aguentarem isso como eu nunca vi, eu quero esse Deus na minha vida. Porque não há nada como ter um Deus como este nas tempestades da vida. E aquela mulher foi salva por um testemunho de alguém que perseverou no meio de uma tribulação. Pois, irmão, não tenha medo da tribulação. Tenha medo é deixar de servir a Deus. O Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, Ele tem e é Senhor da minha vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Ele também vos quer salvar a vós. Não é só para mim, é para todos. Louvado seja o Senhor. Então, mais uma vez, vemos no final este caráter desse centurião romano, quando os soldados queriam matar os prisioneiros, mas Júlio, ele defendeu e chegam todos à terra sãos e salvos. Talvez só precisamos de ouvir esta palavra, verso 25. Tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como Ele me disse. Às vezes nós temos sonhos que são humanos, mas outra vez temos revelações que são de Deus e que nós guardamos ou devemos guardar. E a nossa perseverança em continuar a acreditar mesmo quando não vemos, irmãos. Quantas vezes nós oramos situações da nossa vida, da nossa família, e não é que nós precisamos lembrar a Deus o que Deus nos disse, mas é para nos lembrarmos a nós. Dizemos: Senhor, Tu disseste isto, Senhor. Tu és fiel à Tua palavra para cumprir. Eu seguro essa palavra no nome de Jesus. Eu não abro mão, mesmo quando os meus olhos não veem estrelas, ou mesmo quando eu não vejo o sol, e só vejo o cinzento e a chuva e o vento da tempestade e as nuvens densas. Deus está lá. Deus está lá. Não temas, irmão e irmã, não temas, porque o Deus de quem somos e a quem servimos, Ele ainda está sentado no trono. E se o inimigo toca, é porque Ele disse: podes tocar. Mas há um momento que Ele diz: basta. E há um momento em que Ele traz e pega naquele, como eu citava há pouco quando estava a cantar na ministração, pega no nosso odre, no nosso vaso, que tem lá o nosso nome, das lágrimas que derramamos em segredo, mas que os anjos do Senhor guardaram. E o Senhor diz: está na altura de responder. E Deus vem e responde, porque o nosso Deus é Deus de respostas. O Deus de quem eu sou e quem eu sirvo me disse. E quando Deus tem um plano, agindo Deus, quem impedirá? Ontem o nosso querido irmão Rui leu-nos um versículo que eu usei no final. Foi ele quem leu, mas eu vou partilhar convosco no livro de Jó. Este versículo extraordinário. Livro de Jó, no capítulo 20 e... eu não apontei aqui nos meus apontamentos. É no último capítulo mesmo, 42. Capítulo 42. Onde Jó humilha-se e depois Deus dá-lhe toda a glória de volta, não é? Deus vai mandar os amigos para ir ter com ele. E Deus vai lhe dar o dobro de tudo o que ele tinha. Mas antes dele ter recebido, ele diz estas palavras. Ele responde a Jó. A Jó responde a Deus. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes. Mas nós temos aqui 40 capítulos de discursos, de culpas, de acusações e de muita cinza e muita dor. Mas no final, antes de Deus dar-lhe todas as respostas e em dobro do que ele tinha, antes da cura, antes de tudo acontecer, Jó disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobra o seu conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, Deus,
Pois eu falarei e eu te perguntarei e tu ensinas-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E quando ele se humilha diante de Deus e diz: eu sei que tu podes todas as coisas, perdoa-me das loucuras, das palavras que eu disse, eu me abomino a mim próprio e me arrependo no pó. Quando Jó termina de dizer aquelas palavras, verso 7, o Senhor então diz: ele a faz. E Deus começa a tratar, e no verso 10 diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então, meus amados irmãos, fiquem com este versículo. O Deus de quem eu sou e quem eu sirvo, eu conheço esse Deus. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quais são os pensamentos de Deus? Jeremias diz-nos. São pensamentos de paz, pensamentos de nos fazer prosperar. Mas às vezes temos que passar por um treino difícil, uma recruta difícil da fé. Mas não baixemos os braços. O Senhor está no controle de todas as coisas. Na próxima semana vemos Paulo só com a roupa molhada no corpo, talvez já sem sandálias, a pegar uns pauzinhos para se aquecerem. E milagres vão acontecer. Na ilha dos bárbaros. Não eram canibais, mas eram bárbaros. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas isso estará na próxima quinta-feira. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estes exemplos. Senhor, ó Pai, pelo Teu servo Paulo, Senhor, que teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Obrigado porque levantastes homens assim, que, Senhor, quando olhastes para ele, era um perseguidor, com zelo para perseguir e destruir. Mas tu transformaste o perseguidor em perseguido e o transformaste de vaso escolhido, Senhor. E assim fizeste connosco, Senhor. Quando tantas vezes andámos longe de Ti e fizemos coisas que te desagradaram, escolha, Senhor, que ainda hoje pagamos o preço de termos tomado. Mas, Senhor, sabemos claramente, Deus, que tudo podes e nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido. E, Senhor, eu quero orar nesta hora porque a Tua palavra, que é lançada e que um dia foi semeada no nosso coração e nós a seguramos, mas quando vêm os dias de tempestade em que não vemos estrelas, em que não vemos sol, em que não sabemos onde estamos no meio da caminhada, em que não sabemos para onde nos virar, tal qual, Senhor, ó Pai, eles não sabiam para onde se virar, mas Tu tudo podes e Tu tudo sabes. Senhor, eu oro que esta certeza, esta convicção que somos Teus, que pertencemos em Ti e que nenhum dos Teus pensamentos possa ser impedido, possa ser gravado em cada filho e filha Tua, Senhor, e possamos, Senhor, continuar a perseverar, fiéis até ao fim, Senhor, acreditando que as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras e que Tu velas pelas mesmas para as cumprir. Senhor, já orámos hoje por assuntos que pesam na nossa alma e no nosso coração, e nós os entregamos a Ti. E queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra viva dizer: não temas, não tenhas medo, o propósito e o plano será cumprido. Senhor, não sabemos como nem quando, mas sabemos que os Teus pensamentos não podem ser impedidos. Por isso queremos seguir os Teus pensamentos, queremos fazer a Tua vontade e queremos cumprir o Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a não desfalecer. Quando, Senhor, o sol deixa de brilhar, ou a lua e as estrelas deixam de aparecer. Mas ajuda-nos, Senhor, a guardar aquilo que mais precioso temos. É a certeza de quem somos e a certeza a quem servimos. No nome de Jesus, guarda-nos assim e para a Tua glória. Amém e amém. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Entregamos a Ele a honra e a glória. Amém? Porque Ele merece todo louvor. E dedicamos a nossa vida, os nossos dias a Ele, porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Abba, Pai, faz-me ser somente
mais e mais os teus. Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Meus desejos possam ser mais e mais os teus. Nunca o meu coração se esfrie, nunca me deixes cair. Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Meus desejos possam ser mais e mais os teus. Nunca o meu coração se esfrie, nunca me deixes cair. Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Amém. Paizinho querido, mais do que sermos servos ou escravos, Ele nos chama de filhos. Louvado seja o Senhor. É um Pai amoroso, é um Pai carinhoso. Amém. Glória a Jesus. Enquanto era no nosso irmã Isabel, fazia umas escadas para ir buscar o São Filácio, que já está ali. Vamos cantar então mais uma vez. Vamos arranjar depois ali uma mesinha ali para a sala e termos aqui as coisas. Amém. A mais uma vez. Quem é que gosta deste coro? É bonito, não é? Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Meus desejos possam ser mais e mais os teus. Nunca o meu coração se esfrie, nunca me deixes cair. Abba, Pai, faze-me ser somente teu. Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Para aqueles que estiveram connosco a partir de casa, voltamos no domingo às 5h30, ainda que temos culto de oração às 10 da manhã, escola dominical às 11 para as crianças e jovens. Que Deus